Dorival Júnior corre algum risco de demissão em caso de derrota no Clássico para o Santos no domingo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Fala também sobre Memphis Depay. O holandês ainda não estreou de verdade para valer com a camisa do Corinthians. Vou te apresentar todos os números, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pergunta importante, quando o Memphis Depay estreará com a camisa do Corinthians em 2026? Aí você que é torcedor alvinegro deve estar se perguntando, mas Nicola, o Memphis já tem 10 jogos no ano. Pois é, mas ele não marcou gol em nenhum dos 10 jogos e deu uma mísera assistência. Nível de atuação do Memphis Depay extremamente baixo. Mais uma vez foi assim, na derrota por 2-0 do Corinthians para o Curitiba, na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena. Importante registrar que o Memphis foi um dos últimos a estrear no elenco profissional do Corinthians em 2026, porque ele exigiu uma preparação física especial. Cada jogo que passa eu fico mais convencido de que o Memphis está usando o Corinthians em 2026 para se preparar para a Copa do Mundo, que acontece na metade do ano. O foco total do atacante é jogar pela seleção holandesa. Vale a lembrança de que esses 10 jogos sem marcar gols no ano de 2026 já representam o maior jejum de Memphis Depay com a camisa alvinegra desde que ele foi contratado no segundo semestre de 2024. Percepção que eu tenho é de que o Memphis largou, e tenho ouvido isso cada vez com mais frequência de dirigentes do Corinthians com quem converso. E essa situação só reforça a iminente ideia de que ele não terá seu contrato renovado, até porque custa 6 milhões de reais por mês. Não nos esqueçamos que hoje a dívida do Timão para com o Memphis, por conta de direitos de imagem, luvas e também bonificações, essa dívida já ultrapassa os 40 milhões de reais. Para completar, registrar que o Corinthians perdeu pela primeira vez para o Curitiba na Neoquímica Arena nessa quarta-feira, não perdia para o Curitiba desde 2011, em São Paulo não era derrotado desde 2003. Situações e péssima atuação que fizeram com que a torcida cantasse o seguinte depois da partida: joga por amor ou joga por terror, filho da fruta. Teve outra frase: bando de C3 pontinhos, tem que ser homem para jogar no Coringão. Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Pergunta ganha importância diante da fase horrorosa do Timão. São 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. A verdade é que o Corinthians em 2026 fez um único grande jogo, na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, que valeu o título mais um ao clube. Mas nos outros jogos, desempenho bastante abaixo. 16 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, eliminação para o Novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Curitiba em casa, algo que nunca havia acontecido na Neoquímica Arena. Corinthians despencou para 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 15 possíveis. Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão, apesar do barulho grande, dentro e fora do clube. A avaliação é de que o Dorival não tem conseguido fazer com que o elenco como um todo evolua. O Corinthians tem vivido de destaques individuais e não do coletivo. Ainda assim, mesmo que perca para o Santos na Vila Belmiro no domingo, não deve haver demissão. Existe a especulação de que Cuca é o novo alvo do presidente Osmar Stabile. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol para saber se essa coisa já esquentou. E a resposta, abre aspas, nesse momento, sem sentido pensar no Cuca. Não dá para descartar que mais para frente o Cuca apareça como opção, mas, por agora, o Corinthians insiste em Dorival Júnior. Vai haver a necessidade de mais 1 ou 2 tropeços de forma... Mais um não, de pelo menos mais 2 tropeços de forma consecutiva para que o treinador comece a correr risco. Ele vai precisar de resultados nos 3 próximos jogos até a pausa para a data FIFA, para evitar qualquer risco de demissão. Os 3 próximos jogos contra Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. Se não for bem nessa sequência, aí sim dá para imaginar Dorival Júnior demitido no Timão. E você, o que pensa sobre a possibilidade de queda do treinador que foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado? Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto. Confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: ou você faz o que eu quero
ou eu vou te foder. Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4 que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de 28 milhões de reais de repasse para a Caixa. Serão 115 milhões de reais nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase 30 milhões de reais a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de 660 milhões de reais. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder àquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto. E o Corinthians vai ou não contratar vários dos goleiros que têm sido especulados? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no Timão e trago a resposta para vocês. Os 3 nomes mais especulados nos últimos dias: Neto, do Botafogo, Bruno Bertinato, da Portuguesa e agora mais recentemente do Lucas Arcanjo, do Vitória. Quero começar falando sobre o Neto. A informação que eu tive é de que o negócio seria o mais simples de todos. O Botafogo não quer contar com um atleta que tem currículo importante e topa emprestá-lo sem custos ao Timão até dezembro. E com mais um detalhe, o Botafogo até ajudaria com parte dos salários e ele ganha 700 mil mensais. Só que o Corinthians foi levantar informações e ouviu que o Neto não é um cara muito bom no dia a dia, o cara de grupo costuma reclamar, quer ser titular absoluto, e existiu essa preocupação. Não está descartado, mas nesse momento o Corinthians não tem uma posição formada sobre o jogador. Em relação a Bruno Bertinato, o atleta interessa ao Corinthians, ao Bahia e a um outro clube da Série A. O grande problema é que o Corinthians não está disposto a gastar para comprar o atleta. Bruno Bertinato está praticamente descartado. Em relação a Lucas Arcanjo, Vitória só aceita negociá-lo com compensação financeira. Contrato até 2028, ouvi de um dirigente do Corinthians que trata-se de uma cavada e não haverá negócio. Só para arrematar, 2 boas notícias: Yuri Alberto treinou normalmente com o grupo nessa quinta-feira e Zaccaria Labiad, meio atacante marroquino indicado por Memphis Depay, está totalmente liberado e à disposição do técnico Dorival Júnior. E aí, torcedor fiel, quero saber a sua opinião sobre essa possibilidade de troca de comando no Corinthians. Será que Dorival não vai resistir ao comando técnico e deve ser demitido da equipe? Use o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre isso. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar também sobre Memphis Depay. O atleta está muito abaixo do esperado nesta temporada.